Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo-compulsivo, aperte repetidamente o número 1. Se você é codependente, peça a alguém que aperte o número 2 por você. Se você tem múltiplas personalidades, aperte 3, 4, 5 e 6. Se você é paranoico, nós sabemos quem você é, o que você faz e o que quer. Espere na linha enquanto rastrearemos sua chamada. Se você sofre de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você e só você vê à sua direita. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma voz interior lhe indicará o número a pressionar. Se você é depressivo, não importa que número aperte, nada vai lhe tirar de sua lamentável situação. Porém, se você votou no... não tem jeito. Desligue e espere até o final de 2020. Aqui atendemos loucos e não imbecis. Obrigado. Prepare for launch in 3, 2, 1. So instead of thinking of things, you have to think of possibilities. There are all possibilities of consciousness. Possibilities of consciousness. Your brain doesn't know the difference between what's taking place out there. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask
friends are heathens, take it. All my friends are, all my friends are, all my friends are, all my friends are, all my, 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 all my friends are heathens, take it slow. Que venha a chuva! As profundezas chamam. Joguem uns contra as pedras. Tragam artilharia pesada. As profundezas chamam. Vou fazer chover em cima deles. As profundezas chamam. As profundezas chamam. As profundezas chamam. Joguem uns contra as pedras. Isto é uma ferramenta de esfolamento.
Preparem-se para atirar tudo que tiver. As profundezas chamam. Joguem uns contra as pedras. As profundezas chamam. Joguem uns contra as pedras. Isto é uma ferramenta de esfolamento. Isto é uma ferramenta de esfolamento. Wakatankara, hankashilada, wahitikada, hoyate. Nagitankara, tankashilada, hakisitada, hoyate. We are wakana, nehipi, we are nakasejina, hoyate. Hey, 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 ho. Wakatankara, 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 wakatankara. We are wakana, we are wakana, we are wakana, we are wakana, hoyate, 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 hoyate. Hey, 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 ho. Wakatankara, hankashilada,